Tá namorando? Não. Sou besta? Por quê? Você não consegue ser fiel? Casar, então, nem pensar. Jura? Você não pensa em É que eu não ter posso falar família? minha opinião de casamento perto de quem é casada, né? É deselegante, mas eu não acredito mais no casamento. Você não acredita mais no casamento? Morar junto? Você já morou junto? Não. Deus Não. que me livre, tô fora. Quem quer relacionamento somos nós. Os homens estão felizes, tranquilos e satisfeitos, seguindo a vida deles sem relacionamento. Esses homens de hoje em dia ou estão gostando de homem, não tem atitude nem nada, parece que a gente que tem que chegar não tá certo não, né? Um conselho que eu dou pra vocês, homens, melhorem, porque vocês estão muito, dá certo não. Aí fica complicado. Aí é complicado. Não, aí não compensa, viu? Aí não valeu. Passar o tempo todo esperando por homem e eles... Vocês já ouviram falar da epidemia do homem sozinho? Os homens querendo viver sozinhos agora, sem assumir a responsabilidade de um casamento, um compromisso e gastar dinheiro com mulheres do job. Foi isso que eu peguei em algumas notícias. Os homens não querem mais casar, não querem mais namorar e o único contato com mulheres é através de mulheres do job. Hoje em dia os homens estão assim, se você é fácil, eles até ficam com você, mas não te assumem, não querem relacionamento sério. Mas se você é difícil, eles fogem, nem te mandam mensagem mais. Solteiro, você fica assim, mas por que você não tá casado ainda? Por que você não tá namorando ainda? Aí porque beleza, eu tava estudando, mas é estranho. Até 2030, o número de mulheres solteiras no mundo vai crescer drasticamente. E os homens não irão mais querer saber de casamento. Casamento, família, filhos, nem pensar. Um homem com 36 anos, 40 anos, 38, 42, nunca casou, não teve filhos, nunca namorou. Ele tem algum problema. Pra nós, mulheres, também é assim. Então, se o homem lá de 30, 40, de 50, ele prefere uma mulher de 20, nós também, com a nossa idade, olhamos pra um homem de 30, 40, 50, nunca casou, nunca teve filhos, nunca se relacionou, nunca namorou, poxa, ele tem algum problema. Porque se ele realmente fosse um homem de valor, ele realmente fosse um homem bom, ele já estaria com alguém, ele já teria construído sua família. Só que a mulher de alto valor, ela também vai analisar, poxa, será que com 30, 40, 50, ele não se relacionou com alguém ainda, justamente porque ele sabe o seu valor, e ele já não aceita estar com qualquer pessoa, assim como a mulher. Se ela já passou dos 30 e ela não se relacionou, não casou e está solteira ainda, não é porque ela não tenha valor, é porque ela tem muito e ela já não aceita estar com qualquer um. É porque ela filtra muito, porque ela sabe muito quem ela é. Se relacionar hoje, a gente fala que é mais difícil pra mulher? Pode ser. Mas a mulher também namora com quem ela quiser. Essa que vem, deixa o marido em casa e vem pra festa sozinha. Foi mesmo? Teu marido tá em casa? Tá. Ele sabe, mas ele ficou com raiva de mim. Ele tá levando chifre? Ei, não tá levando chifre não, não fiquei com ninguém, até por enquanto, e não vou ficar. Estou sendo fiel a ele, eu acho que ele está dormindo em casa, mas estou sendo fiel a ele. Não vou ficar com ninguém. Acaba em casa, a mulher vem pra festa sozinha, uma festa dessa, em Pionópolis. O cara deixa a mulher vir sozinha. Amor, mas você lembra daquele dia que você ficou em casa e eu fui lá com o seu Hipólito? Esse bando de mulherada desesperada por causa de homem, dá desespero de ver. Dá desespero de ver o desespero delas, sim. E não adianta dizer que não, viu? Porque quem não tá é uma ou outra. Aí entra aí nesses vídeos aí, nesses comentários aí de relacionamento, pra você ver. Estão até gastando dinheiro, comprando curso, aprendendo como conquistar um homem, como segurar um homem, como manter um homem, como dominar um homem, como... como prender um homem, como um homem ser dela para ser... Give me a man. Give me a man after midnight. É um desespero só. É verdade, não adianta dizer que não. Mas tem não. Tem não. O cachorro tá destruindo tudo ali. Tá derrubando tudo. Olha, tá ouvindo barulho? É assim, bem assim, entendeu? É isso que dá. Ai, gente, quando eu tô assim, que é meus parafusinhos hoje, ó. Meus parafusinhos já foi. Tá ouvindo? Aí, ó. Ai, você tá mentindo, ó. Começa aqui falando de mulher desesperada por homem, termina falando de cachorro. Você não viu, não? Você não ouviu? Você prestou atenção? É curso pra tudo. É curso. Agora, vamos ver se vai adiantar, mas não adianta, não. Vocês aprendem curso pra fazer mágica, fazer surgir mais homem. É porque não tem, tá em falta, filho. Pode se conformar.
Ajoelha, Debinha, ajoelha. Tem que ajoelhar, senão não é pedido. Tem que ajoelhar. A mulher mal-humorada é por falta de homem, certeza. Ô Jurandir, desavisado, deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma mulher fica mal-humorada por conta de homem, por falta de homem, porque não tem homem. A gente fica mal-humorada se a gente não tiver dinheiro. Faltou dinheiro? Você vai ver aqui, ó, os dragões na rua, o capeta. Se tu vê uma mulher mal-humorada, não é por falta de homem, querido. Mulher mal-humorada é por falta de dinheiro. Dá 10 mil reais, 10 mil dólares na mão dessa mulher pra tu ver se ela não fica alegrinha, se ela não vira outra pessoa. Eu posso estar muito doida com esse meu pensamento, mas talvez outras mulheres passem por isso e se identifiquem. Vocês já repararam que os homens atualmente têm tido medo de se relacionarem com mulheres independentes, empoderadas, financeiramente estáveis? A verdade é que eu ainda tô me reinserindo nesse mundo da solteirice. Ainda tô me reacostumando, porque eu passei por um relacionamento de 7 anos, tem 1 ano e pouco que eu tô solteira, e eu ainda não me acostumei ainda com essa nova fase, porque antigamente, quando eu fui solteira, né, há bastante tempo atrás, no caso, era tudo muito diferente. Talvez também seja porque eu não tinha a independência que eu tenho hoje, enfim, mas eu tenho reparado isso nos homens e eu até comentei isso com algumas amigas, porque querendo ou não, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço e poder, e indo contra todo aquele estereótipo, né, de antigamente, que o homem que tinha poder, que o homem que era financeiramente estável, né, desafiando mesmo todo esse estereótipo de gênero, né, que prevalece por gerações e ainda esse pensamento ainda tá um pouco enraizado nos homens, né? Querendo ou não, eles ainda são um pouco machistas, né? Em relação a esse pensamento. E quando um homem vê que uma mulher tem a sua casa, tem o seu carro, tem o seu trabalho, não depende de ninguém, é muito bem resolvida consigo mesma, parece que os homens sentem medo. E por mais que eles queiram estar junto, por mais que eles demonstrem interesse, em algumas situações a gente vê esse medo e vê que eles começam a se retrair. Tentam começar a não se envolverem emocionalmente, porque eles sentem um pouco de vergonha, né? Porque muitos homens demoram ainda para sair da casa dos pais, para criar aquela independência deles, né? E eu vejo muito isso quando eu falo que eu com 25 anos eu tenho a minha casa, tenho o meu carro, cuido do meu filho sozinha, e eles ficam um pouco assustados, sabe? Eu sinto isso. Eles falam assim, nossa, com 25 anos você já tem toda essa responsabilidade. E sim, eu quero muito mais responsabilidade, eu quero conquistar muito mais coisas, né? Queria ter muito mais coisas com 25 anos, e eu sei que eu ainda vou conquistar isso, só que eles se sentem um pouco retraídos e com medo. E me veio esse start de falar sobre isso aqui com vocês, porque eu vi a Luísa Sonza falando no pod delas, né, ao lado do Chico, que ela teve que insistir por 3 vezes para ele encontrar com ela pela primeira vez. Que ele meio que enrolou ela por várias vezes. E eu vi esse medo nele, né? Até porque a Luísa Sonza já é uma celebridade, já tem a carreira muito bem consolidada, financeiramente estável. E os homens sentem esse medo de lidar com essas mulheres empoderadas. Eu posso estar ficando muito doida, mas me falem aqui se vocês já passaram por essa situação. Porque eu venho passado por isso e eu tenho comentado isso com as minhas amigas. Que eu vejo quando eu começo a falar que eu moro sozinha, que eu tenho meu carro. Não quero que vocês achem que eu tô me sentindo superior por eu morar sozinha, por eu ter meu carro, por eu cuidar do meu filho sozinha. Não, mas os homens se sentem abaixo. Porque querendo ou não, antigamente, né, o certo, né, o padrão ali era o quê? O homem ser o homem da casa, ele ter o financeiro melhor que a mulher, e isso ainda continua enraizado. Os homens se sentem menos, e quando eles veem que eles são menos, eles se sentem menos, porque isso não é um problema nosso, né? A gente não tem que se rebaixar para caber no mundo do outro, mas quando eles se veem nessa situação, eles se retraem, eles tentam se afastar, eles tentam não
criar um sentimento, né? Uma questão afetiva. E esse medo de se relacionar com mulheres empoderadas está muito enraizado numa questão de autoestima, de insegurança mesmo, né? Eles acabam achando que tem o seu valor diminuído quando estão ao lado de mulheres que têm sucesso financeiro, poder ou influência, sabe? E esse é um erro tremendo, porque um relacionamento é construído na base da igualdade ali, do crescimento mútuo, sabe? E é importante a gente falar sobre isso, porque o empoderamento feminino não deve ser visto como uma ameaça ao homem, né? Mas sim como uma oportunidade de crescimento conjunto. E voltando na história da Luísa Sonza e do Chico, dá pra ver nitidamente que essas recusas dele iniciais foram reflexos das próprias inseguranças dele, que quando ele conseguiu sair ali da bolha dele e encontrar com ela, tudo fluiu. Ele viu que ele não precisava ter medo dela, né? Não precisava negar aquilo. E hoje eles estão com esse relacionamento lindo, que eu quero um Chico pra minha vida. Gente, esse meu pensamento é loucura minha ou isso realmente tem acontecido com vocês também? No vídeo de hoje vamos falar de um fenômeno que está deixando muitas mulheres solteiras em pânico. A liberdade masculina. Homens que não querem mais se prender, que não querem carregar peso extra, que estão escolhendo viver sem correntes. E essa escolha está incomodando. Durante muito tempo, muitas mulheres acreditaram que sempre teriam o controle, que bastava escolher o homem da vez e ele iria aceitar. Mas isso acabou. Os homens estão dizendo, não quero, não preciso, não me interessa. E isso está tirando o sono de muita gente. Homens estão viajando sozinhos, cuidando da saúde, investindo em carreira, estudando, treinando, vivendo com liberdade, sem cobranças, sem dramas, sem cair em armadilhas emocionais. E enquanto eles vivem assim, muitas mulheres solteiras estão percebendo que não têm mais a mesma influência. Esse silêncio masculino dói, porque agora elas precisam correr atrás, precisam mandar mensagem, precisam chegar. E quando fazem isso, muitas vezes recebem um não seco e direto, algo impensável há 10, 15 anos atrás. Quantas vezes ouvimos homem nenhum presta, não preciso de homem, sou independente? Pois é. Agora que os homens resolveram acreditar nisso e seguir o próprio caminho, o jogo virou. E o discurso mudou. Agora dizem que faltam homens de verdade, que os homens não querem compromisso. A liberdade masculina não é só uma fase, é uma tendência. Quanto mais homens acordarem para isso, menos controle feminino haverá sobre o mercado de relacionamentos. E a consequência já está aí. Mulheres cada vez mais desesperadas e homens cada vez mais seletivos. No fim, a verdade é simples. O que mais incomoda não é a solidão em si. É ver que os homens, antes descartáveis, agora estão valorizando a própria vida e não se submetendo a qualquer coisa. A liberdade masculina é o novo pesadelo das solteiras. E esse é só o começo. A liberdade masculina não é só uma escolha individual. Virou um movimento coletivo. E isso está criando um verdadeiro colapso no mercado de relacionamentos. Os homens estão dizendo não. E cada não pesa 1000 vezes mais do que qualquer sim de antigamente. Antes a mulher escolhia e o homem aceitava. Hoje, o homem observa, avalia e rejeita sem medo. E quando a rejeição vem da parte masculina, o impacto é brutal, porque elas não estavam preparadas para ouvir não te quero. O maior medo de muitas mulheres não é a solidão, é a invisibilidade. É perceber que os olhares masculinos não vêm mais com a mesma frequência, que as curtidas diminuíram, que os convites rarearam. E isso é devastador para quem sempre acreditou que teria a atenção garantida. O homem percebeu que não precisa mais correr atrás. Agora ele tem opções: trabalhar, viajar, investir em si mesmo ou simplesmente não se envolver. E curiosamente, quanto mais ele se valoriza, mais elas entram em desespero. Hoje a balança mudou. Não são os homens que imploram por atenção. São muitas mulheres que mandam mensagem, que pedem chance, que tentam chamar a atenção de qualquer forma. Só que agora, a maioria dos homens aprendeu a ignorar. A liberdade masculina é, sem dúvida, o maior desafio para as solteiras modernas. Porque ela escancara uma verdade dura. O controle que elas acreditavam ter acabou. E agora, cada vez mais, terão que lidar com a rejeição que antes só os homens conheciam. Se a liberdade masculina já incomoda hoje, imagine daqui a alguns anos. Esse movimento não vai parar. E o que estamos vendo agora é só o começo do impacto. Cada vez mais homens estão entendendo que não precisam se envolver em relacionamentos frágeis. Eles estão escolhendo com calma, analisando caráter, valores e não apenas aparência. E quanto mais seletivos ficam, mais o desespero feminino aumenta. Muitas mulheres já sentem esse peso. A atenção que diminui, os convites que não chegam, o silêncio que antes só os homens experimentavam.
E quando o tempo passa, o desespero só cresce. Porque sabem que os homens não estão mais dispostos a assumir pacotes prontos, dívidas emocionais ou dramas desnecessários. Enquanto o homem descobre novas formas de viver, viajar, crescer e se valorizar, a mulher que ainda está presa na ilusão de que sempre terá o controle sofre mais. E essa diferença cria um contraste brutal. De um lado, liberdade, do outro lado, cobrança e desespero. O futuro aponta para uma inversão histórica. Não são mais os homens implorando por relacionamentos. São as mulheres que terão que reaprender a conquistar, a valorizar e até a correr atrás. Porque se não fizerem isso, a solidão vai ser a realidade de muitas. A liberdade masculina não é moda, é revolução. E quem não entender isso, vai pagar a conta. No silêncio dos homens, as mulheres já estão ouvindo um grito. Acabou o tempo em que vocês decidiam sozinhas. Agora nós também escolhemos. Quer ver como essa mudança já está acontecendo na prática? Não é teoria, é realidade. Antes, bastava a mulher aparecer na balada ou no bar que sempre teria uma fila de homens tentando chamar a atenção. Hoje, muitos desses homens só observam de longe. Preferem conversar entre si, curtir a noite sem gastar fortunas em bebida ou em tentativa de impressionar. As mulheres sentem esse silêncio e se incomodam. Antes, uma foto nova garantia centenas de mensagens. Hoje, os likes diminuíram. As mensagens rarearam. Muitos homens já não alimentam mais o ego feminino gratuito. E essa ausência virou motivo de frustração e desespero. Homens que antes aceitavam qualquer coisa para não ficarem sozinhos, hoje dizem não. Dizem não para mulheres com histórico de traição. Dizem não para mães solteiras que querem salvador. Dizem não para relações que não trazem paz. E esse não pesa mais do que 1000 declarações de amor. Resultado? Cada vez mais mulheres se queixam que os homens sumiram, que não têm atitude, que viraram covardes. Mas a verdade é outra. Os homens só abriram os olhos e decidiram escolher por si mesmos. Essa é a prova de que a liberdade masculina já é um fato, e o incômodo feminino só mostra que o jogo virou. O que antes era vantagem exclusiva delas, agora está em equilíbrio, e isso para muitas é insuportável. O silêncio dos homens já não é mais apenas um detalhe, é um movimento. E o incômodo feminino mostra que essa virada chegou para ficar. Homens descobriram que podem ser felizes sem precisar entrar em relações desgastantes. Que podem usar o tempo para crescer, viajar, empreender, viver a própria vida. E isso desmonta a narrativa antiga de que o homem só teria valor se estivesse validado por uma mulher. Do outro lado, muitas mulheres encaram o espelho e veem a realidade dura. Não têm mais o mesmo poder de escolha que acreditavam ter. A cada ano que passa, o mercado de relacionamentos aperta. E os homens estão cada vez mais seletivos, frios e racionais. Essa é a verdade que dói. Os homens aprenderam a dizer não. E quando um homem aprende a dizer não, ele conquista a sua liberdade. E uma vez livre, dificilmente volta para as correntes de antes. No fundo, o incômodo feminino não é porque os homens mudaram. É porque os homens finalmente acordaram. E agora quem está desesperada com esse novo jogo não são eles. A liberdade masculina não é moda, é consciência. E quanto mais os homens se libertam, mais escancarado fica o desespero das mulheres. A conta chegou, o jogo virou, e agora o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra.